E aí galera que curte o Arte da Logística, seu canal de videoaulas no YouTube, tá? Então, meu nome é Jurandir Rodrigues e dando sequência à nossa série de videoaulas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo de transporte, né? Sobre o papel do transporte na logística, especificamente dessa atividade que corresponde à cobrança de recursos, que é responsável pela entrada de receita na atividade de transporte, que é o frete, tá? Então, antes de mais nada, é importante saber que o frete ele vai ser calculado com base em duas variáveis principalmente. A primeira delas é o peso, a segunda é o volume que a carga eventualmente possui. Então, como a gente sabe, a gente deve procurar, a gente deve de alguma forma tentar otimizar a utilização dessas medidas para que a gente possa gerar economia de escala dentro do transporte. Então, para entender como funciona essa relação de cobrança de frete-peso, né? Frete-peso, a gente precisa antes recorrer a um conceito físico que talvez muita gente tenha esquecido, que é o conceito de densidade, tá? Então, densidade nada mais é do que a massa sobre o volume de um corpo. Então, essa informação para o cálculo de frete nos diversos tipos de modais, ela é crucial porque ela vai variar de um modal para o outro, portanto, o valor do peso, né, o valor do peso subjetivo, no caso que a gente vai chamar aqui de peso cubado, também vai variar em relação a modal para modal. Então, no caso, né, do modal rodoviário, a gente tem como fator de densidade, que também é chamado de fator de estiva, tá? Um fator de 300 kg para cada metro cúbico de espaço disponível. Então, significa dizer que, para utilizar bem o veículo de transporte rodoviário, eu deveria ter, para cada metro cúbico que ele dispõe, eu deveria ter 300 kg ali ocupando aquele espaço, tá? Para esse mesmo fator, quando a gente leva para o modal aeroviário, para o modal aéreo, a gente tem que esse fator ele vai ser de 167 kg para cada metro cúbico disponível. E quando se trata de modal hidroviário, que como todos devemos saber, é um modal que é mais econômico, né? Porque ele consegue comportar a maior quantidade de carga dentro de um mesmo volume. Então, o fator de densidade hidroviário é de 1000 kg por metro cúbico ou preferencialmente de 1 tonelada por metro cúbico. Então, diante dessas informações, fica fácil a gente entender a importância disso daí. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo prático, onde a gente tem uma determinada carga e a gente vai calcular os pesos, né, o peso cubado que essa carga teria, de acordo com os diferentes modais de transporte. Então, partindo do pressuposto que a carga ela pesa 150 kg de massa, tá? E tem as dimensões de 2 metros de largura por meio metro de comprimento e 0,75 metros de altura, essa carga ela teria, né, pela formulazinha lá de volume, a gente encontraria aqui que ela teria um volume igual a 0,75 metros cúbicos de espaço, ocupando, né, 300 kg, pesando, 150 kg. Então isso, quando a gente leva, né, quando a gente passa para levar isso lá para o cálculo do frete, a gente vai precisar saber o peso cubado, né? Porque o peso cubado nada mais é do que o volume que a carga tem vezes o fator de densidade daquele modal. Então, no modal rodoviário, a gente ia ter que o volume da carga, que é 0,75 metros cúbicos, vezes o seu fator de densidade, né? A gente ia chegar ao peso cubado de 225 kg. O que é isso? Que, embora a carga ela pese menos, o espaço que ela ocupa, proporcionalmente falando, deveria ser ocupado por uma carga de 225 kg. Por que é importante saber? Porque, mercadologicamente falando, o peso que vai ser levado em consideração na hora da formação do frete é sempre o peso maior, nesse caso, o peso cubado. Levando isso para outro meio de transporte, para o modal aéreo, a gente tem aqui que o volume da carga vezes o fator de densidade desse modal, a gente chega lá ao peso cubado da carga de 125 kg. Nota que nesse caso, o peso cubado ele é inferior ao peso real da carga. Então, nesse caso, vai ser cobrado o frete em cima da carga, daquela grandeza que oferecer maior receita, no caso do peso real. E lá para o modal aquaviário, a gente tem lá que o
o peso cubado da carga é igual a 0,75 toneladas. Porque nesse caso, a gente, ao multiplicar o fator de densidade pelo volume da carga, a gente resulta nesse resultado. Então nota que a importância de saber dessa ferramenta na hora de formar o preço de venda da atividade de transporte. Então, se gostou, deixa um like aí embaixo e até a próxima aula. Valeu!